Boa tarde a todos. Eu sou Mariângela Wexler. Hoje o prazer de ser anfitriã do João Meirelles, que é diretor, que foi o diretor hoje do nosso Psicodrama Público SP Online. Também faz parte da coordenação comigo. O tema que ele trouxe foi Como assim? Né? Temos aqui para a entrevista o Blevio Zanon, que foi ego auxiliar técnico e ego auxiliar, a Maria Helena, que foi ego auxiliar também, o prazer de ter convidado e ter aceito a Paula Zironde, que está em Salvador e é estudante de psicologia, e a Lenita e o Luciano, que estão em Camboriú, e que fazem parte também do movimento de psicodrama, a Lenita, sobretudo, né? O Luciano é companheiro dela. Então, o que fizemos hoje? Eu vou tentar aqui dar algumas palavras para contextualizar, né? A gente trabalhou, né? O João trouxe esse tema, como assim, e ele disparou, né? Com música, depois com um pequeno vídeo que o Blevio foi generoso de editar, que é um vídeo que tem, enfim, no WhatsApp, onde traz aquela indignação, né, de uma professora com uma criança que ela está ensinando a matemática e a criança fala que 2 mais 2 são 22, e daí tem um monte de desdobramento, os pais brigam, ela é mandada embora da escola, enfim, e aí no final, né, ela vai ganhar o salário e o cara fala, então eu vou te pagar, né, o 2.000, sei lá o quê, né, mais 2.000, ela fala, não, 22.000, não é 4.000, né? Então, enfim. Então, esse foi o disparador, né? E aí o João nos aquece para que a gente possa, com o corpo, ir mostrando que caras que a gente fica, como é que as mãos ficam, e aí as cenas de cada um foram aparecendo. Ele pede para o Blevio colocar em salinhas, né? Foram 3 salas, as pessoas trouxeram as suas cenas, compartilharam na sala e criaram cenas, né? E trouxeram depois para o grupão. E as 3 cenas foram a primeira, Assombro e Sombra, né? Que era uma cena onde se falava de relações familiares, uma herança, né? E aí, né, como é que é isso? Quem vai ficar com o quê? Enfim, né, por aí. A segunda cena foi Água do Meu Amor, né, que foi a cena escolhida depois, protagônica, onde se falava desse preconceito da mulher mais velha não poder encontrar um novo amor, não poder estudar na faculdade, né, e isso valeu, né, porque foi exatamente a cena protagônica que depois a gente foi trabalhando. E a terceira cena, né, foi o coronel do Covid, que era um homem que não deixava as mulheres tomar vacinas, e daí ele foi para o hospital, e tem toda uma cena de machismo, que ele só queria uma relação de submissão com as mulheres. Bom, né, foi mais ou menos isso. Não sei se alguém quer completar, né, porque aqui é aberto, vocês podem completar. Eu queria que, né, a Paula, né, que foi a primeira vez que veio no Psicodrama Público, que pudesse trazer a sua ressonância. Como foi para você essa sessão de Psicodrama Público SP Online? Então, foi bastante interessante, assim, desde o começo, quando João trouxe essa pergunta assim, como assim? E, na verdade, desde o momento que eu vi lá na página do Instagram, como assim? Eu fiquei tipo assim, como assim? Como assim o quê? Né? Como assim o quê? Isso ficou tipo, como assim? Aí disse, eu tenho que ir lá para ver, né? E aí foram algumas cenas assim, a música que vocês colocaram, a cena foi estimulando, me instigando a me questionar, a perguntar assim, como assim? E esse como assim foi ficando e foi surgindo várias cenas na minha cabeça, assim, histórias que eu já vivi que, na verdade, só existia uma única pergunta nesse momento da história, tipo assim, como assim? Era só isso que vinha, assim, essa cena, só tinha isso, não tinha outra reflexão, só tinha como assim? E aí foram vindo essas cenas, assim, na hora que a gente foi encenando, fazendo movimento no corpo, e, tipo, no momento que a gente ficou se olhando aqui no vídeo mesmo, e fazendo essa cena, assim, de se perguntando como assim, como assim? E o sentimento foi vindo, foram vindo, assim, as cenas. Eu achei bastante interessante, porque
o como assim é uma coisa assim que eu acho que está no nosso dia a dia e são perguntas assim incógnitas assim que não tem essa resposta, mas assim simplesmente a pergunta já diz tudo, né? Tipo assim, como Paula, se assim você já? pudesse contar para gente como você entrou e como você está saindo. Eu entrei assim um pouco sem saber o que que iria acontecer assim, e eu tô saindo assim tipo assim com a sensação de expansão, de ter aberto assim, de ter compreendido algo novo, uma experiência nova para minha vida e inclusive essa pergunta eu vou trazer para minha vida. Sempre que eu ver uma cena assim, eu vou dizer como assim? Muito legal. E isso é uma experiência nova, assim, que eu estou trazendo e eu vou trazer isso para o meu dia a dia. Muito legal. Espero que você volte no próximo Eu sábado. vou voltar. Bacana. Lenita e Luciano, como é que foi para vocês essa vivência de hoje? Hoje é dia 18 de março de 2023, eu não tinha falado a data. Justamente eu entrei numa sala onde elas estavam questionando, eu já entrei um pouquinho atrasada, elas estavam questionando uma, uma informação das redes que uma mulher entrou na faculdade com 40 anos e as mais novas, as alunas mais novas questionaram e não aceitaram, tiveram preconceito com isso. E justamente eu contei a história que é minha, né, da minha vivência, que eu entrei na faculdade com 50 anos, na faculdade de psicologia. E não só entrei, eu tive também esse preconceito com algumas alunas, algumas colegas, mas não durou muito tempo. Depois foram acostumando e arranjei um monte de amiguinhas e, inclusive, acabei namorando e vivo com meu companheiro até hoje, que é isso por amor, porque no momento da cena eu pedi água para ele, que eu estava com a garganta seca, e ele veio trazer. Daí ele traga água, meu amor, foi isso que motivou esse nome. Mas essa foi preconceito tanto de eu entrar na faculdade como o meu companheiro, que tem 28 anos menos que eu. Ele se conheceu na faculdade. Então, todo aquele preconceito foi abaixo, porque eu fiquei com o melhor. Que lindo, né, Lenita e Luciano? Vocês mostraram a magia do psicodrama, né? Porque todo mundo começa com como assim, com esses sentimentos de indignação, meio de raiva, e de repente, né, se transforma em amor, né? Isso é muito legal. Muito, muito bacana. Obrigada, viu, por estar nos brindando, né, com essa possibilidade. Blévio, Marilena Blévio, como é que vocês Eu estão? queria ouvir o Luciano, Marida. Deixa o Luciano falar Lógico, um pouco. Luciano. Vai lá, Lu. Luciano. Assim, então, como assim, né? Eu entrei sem querer na cena que estava se formando e aí eu me perguntei também, né? Como assim não participar, né, desse momento e de novo reviver uma história que a gente viveu há 30 anos atrás e tem nos acompanhado até então, né? Então, assim, o tema foi genial, né? Quero parabenizar e agradecer a quem propôs, João. o João, porque, sim, se há uma pergunta pertinente nos dias de hoje, é exatamente essa: como assim? Né? Porque o tempo inteiro, numa sociedade tão diversa, as pessoas ainda veem preconceito, discriminação, né? E por sorte, nós desde há muito tempo, né? E eu penso que o teatro me ensinou isso e depois o psicodrama, né? Eu também sou do movimento do psicodrama há muito tempo. Veio nos possibilitar que a gente possa respeitar, né? Todas as formas de amor, todas as formas de inclusão, né? Todas as formas diferentes que a gente que nós compartilhamos com a sociedade o tempo todo. Então,
eu me senti, essa pergunta me move uma indignação inicialmente, né? Mas eu saio desse encontro com a sensação de que bom que não estou sozinho, que bom que tem mais pessoas que compartilham dessa mesma indignação e sensibilidade para lidar com a diversidade. Então, gratidão, amei. Muito obrigada, Luciano. A Paula caiu, mas talvez entre de novo, eu não sei bem, né? Blevio, Marilena Blevio, quem está aquecido para estar ressoando aqui? Bom, eu queria agradecer a oportunidade de participar, né, da sessão de hoje. Parabenizar o João pela direção, pela grande sacada do tema, né? Eu, quando vi o flyer, me vieram muitas cenas na cabeça, eu concordo, né? Realmente é uma... Assim, num primeiro momento... Fala mais alto, Blevio. Num primeiro momento, eu diria que, como assim, né? Como é que a gente perdeu essa vontade de se indignar diante das coisas, né? De tanta coisa que a gente vivencia, né? Será que a gente perdeu enfim, essa força, né? De querer se indignar diante de tanta coisa que a gente está vendo, né? Principalmente nos últimos anos, né? No Brasil, no mundo inteiro e tal. Me veio muita raiva, né? Num primeiro momento, uma coisa... E aí as cenas que foram compartilhadas tinha esse aspecto, né, de pessoas se indignando. Isso foi interessante, né? Pessoas se indignando ao nosso redor, quer dizer, existe indignação, né? E gente questionando, como assim, como assim? Mas a cena que despontou foi essa que teve uma coisa bem concreta, né? Além da indignação, teve um resultado muito bonito, né? Através da prática mesmo, uma coisa amorosa, o afeto entre as pessoas, que mostrou para todo mundo, para quem estava em volta, quer dizer, essa indignação de vocês não faz sentido, né? O amor suplantou tudo, né? Então, eu me emociono muito e eu acho que é por aí, né? As músicas me tocaram muito também. Lindo. Obrigada, Blevio. Marilena? Foi lindo mesmo, porque o como assim a mim trouxe perplexidade. E as cenas trouxeram egoísmo, machismo, etarismo, e aí realmente uma coisa amorosa ficou acima de tudo isso, e foi muito emocionante, né? E que eu acho que tem muito a ver com a direção do João também, que é uma pessoa amorosa, que trouxe esses dispositivos, né? Então, a música, o vídeo, né? Fez eu me reencontrar com você, Mariângela. Descobrimos que a Lenita era do outro grupo, conheci o Bled, lindo, que ficou me salvando lá na hora de entrar. Então, foi muito... Obrigada a todos, foi muito emocionante. E os dois, né? Reviverem essa cena no dia do aniversário de casamento foi muito mágico. A palavra que viria é magia. Muito legal, magia, né, Marilena? Obrigada, querida. João, por favor, a palavra é sua. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho, eu estou aqui pensando, porque essa entrevista também é para algumas pessoas de fora que não participaram de toda essa emoção que nós tivemos, mas que eu gostaria de compartilhar também um pouco do que foi surgir esse tema, que eu acho que foi o como assim, né? Foi uma sacada que veio, eu queria contar para vocês, Super legal. Porque eu acho que é legal como as histórias, os temas vêm para um diretor e ele começa a gestar esse processo. Eu estou aqui, pessoalmente, assim, preocupado em mobilizar minha filha. Eu tenho uma filha com síndrome de Down
E, às vezes, ela fica muito nos eletrônicos, né? Fica lá na televisão, no computador, no celular. E aí eu estava ouvindo uma música e a música dizia assim: como sei começar uma bagunça? Como sei bagunçar? Como sei começar uma bagunça? Como sei bagunçar? Né? E esse como sei saiu como assim? Né? Porque essa minha vontade de bagunçar, de dançar com ela, de trazer algumas coisas assim de movimento, né? Veio ao contrário, justamente o como assim. E aí eu vi que eu estava impregnado de como assim. Né? Eu lembrei de um psicodrama que a gente fez na semana passada, que você tinha que tirar coisas de dentro de um baú e jogar fora. E, para mim, só veio porcaria, só veio como assim, só veio indignação, só veio perplexidade, surpresa, uma comoção diante disso, né? Um estranhamento, né? Mas foi um estranhamento que me provocou uma ação, não me paralisou. Então, foi quando eu propus o tema para mim, como o tema veio como mais força, você está entendendo? Mas aí me lançou num espaço completamente desconhecido, ou seja, o que poderia sair, quais a diversidade de temas que poderiam sair com essa exclamação, como assim? Né? O que poderia vir de cada um? E aí, o meu desafio como diretor era necessariamente como eu poderia fazer essa salada dos diversos como assim que necessariamente surgiram no grupo, né? Enfim, uma série de preconceitos, uma série de posturas inadequadas, uma série de realidades que a gente indigestas, né? E que busca de solução que a gente pode dar para isso, né? E aí me lembrei do Moreno, que diz assim: a gente tem que buscar soluções também, não é só simplesmente apontar problemas, né? Mas como um grupo pode se compor e, através da criação, da arte, da espontaneidade, do olhar para o outro, de entender e ouvir o outro, né? Nas suas queixas também. Quais são os pedidos? Né? O que tinha de pedido atrás do como assim? Né? Quer dizer, se tem uma indignação, se tem uma surpresa, se tem um estranhamento, se tem uma raiva, né? Que pedido está por trás? Né? Porque a gente vive num capitalismo que só fica apontando as nossas faltas, o que falta. Né? A gente sempre fica culpando o outro, que o outro deveria se modificar, que o outro deveria se transformar. Né? E o pessoal sempre falando para você: te falta, você não é capaz, tudo que você faz e já fez é reduzido a zero. Né? E como você transforma isso? Né? Quer dizer, a partir do momento que você joga fora todas essas coisas que faltam, todas essas acusações, julgamentos, tal, de repente surge uma surpresa do pedido. O que eu quero? O que eu desejo? Quem pode me oferecer? Para quem eu posso oferecer esse carinho, essa atenção, esse amor, esse cuidado? Né? E aí surge, né, o amor. Né? Mas um amor que não é uma coisa que deseja, que está lá longe, né? E que a gente precisa ficar rezando e querendo que esse amor venha de algum lugar. Né? E como é gostoso a gente perceber e como esse amor vem da gente, desde que a gente se aproxime desse afeto, dessa emoção, desse olhar para si mesmo. Né? E isso eu acho extremamente revolucionário, porque a nossa geração sempre foi visto, quando a gente de pensar na gente, como se fosse uma coisa de egoísta, como se a gente fosse gostar da gente fosse uma coisa de pecado, né? Porque a gente tem que abrir mão da gente para ficar fazendo uma postura social que ama o outro, que está preocupado ao outro. E, ao fazer isso, eu acho que a gente sempre fica criando um mito na nossa cabeça. Quando nós somos essas pessoas que a gente tem que se olhar. Né? Então, para mim, foi muito gratificante ver não só o amor, mas um amor vindo de cada um de nós na sua busca a poder se olhar. E eu acho que é isso que o psicodrama faz. Ele provoca, de várias maneiras,
como você pode se observar com outros olhares? E a partir desse momento que você respeita a sua forma de olhar, de sentir, aí você começa a perceber a importância do outro. E isso passa a ser um movimento revolucionário, que eu acho que foi o sonho de Moreno, e eu acho que a cada semana nós estamos provocando isso, e eu sinto pena que a gente não possa ainda multiplicar mais, né? Então, eu acho muito legal e eu queria agradecer muito a disponibilidade de todos vocês para o amor próprio, pelo amor próprio de cada um de vocês e de nós também, que eu me incluo nisso, tá bom? Eu queria te perguntar uma coisa, João, nesse final de entrevista. A sua expectativa no início, né? Você contou de onde veio, né? O como assim, da sua história, da sua filha. E você tinha, assim, como é que você vê, né? O que aconteceu, né? Essa mágica do psicodrama. Que todo mundo estava com, né, indignado, com raiva, ou com, meu Deus, como assim, essa coisa louca que está acontecendo no mundo, e de repente aparece, né, como tema protagônico, né, esse amor, né, entre uma relação, enfim, de uma relação de homem e mulher, né, que supera, né, as diferenças, os preconceitos e que inclui. Você acha que isso é a tendência de um novo milênio? Eu gostaria que fosse, mas confesso para você que eu estou um pouco pessimista em relação a essa situação. Então, eu me contento muito que acontecendo num grupo pequeno, numa só pessoa, isso já é revolucionário. Ah, sim. Então, eu acho que nesse aspecto é aquele tipo do teatro, não importa. Se você vai para uma plateia representar, trabalhar, mostrar a sua arte, né? A sua bagunça, né? E se tiver uma pessoa, você, consequentemente, essa pessoa tem que representar aquele teatro cheio totalmente. Não dá para você Muito fechar legal, a porta e falar, né? Hoje eu não trabalho, né? Então, muito eu bom. acho que é isso. Muito legal. Então, a gente está aqui fazendo rede, micropolítica, né? E um sonho que se sonha junto, que se sonha sozinho é só um sonho, né? Um sonho que se sonha junto é realidade. Beijo para vocês, muito obrigado e parabéns, João, e a todos nós. Beijo. Gratidão. Obrigado.